Olá, pessoal. Então vamos ver os leilões dos dias 10 e 12 de agosto, segunda semana de agosto, semana marcada por abertura da curva de juros, ou seja, altas, mais estresse, uma coisa que parece que nós estamos vivendo aí dias em que o estresse não acaba no tesouro, na questão das contas públicas, né? E essas questões aí, deixando muitos investidores bastante apreensivos. Mas nesse vídeo aí nós queremos mostrar muita coisa para vocês, mostrar o que está acontecendo com os institucionais. E fique até o fim desse vídeo, porque nós vamos mostrar também o quanto que eles têm prefixados, o quanto que eles já investiram só nesse ano em prefixados e como é que está a distribuição de taxas. Isso é muito importante, pessoal, muito importante, não só para você se tranquilizar, mas para você ver também que mesmo investidor institucional lidando com uma quantidade muito grande de recursos, eles fazem alocações muitas vezes parecidas com as nossas, né? E aí a gente também consegue ver que a situação é essa para todo mundo. Bom, na primeira semana de agosto nós tivemos leilões completamente fora da curva, com aí ofertas mínimas em que o Tesouro praticamente fechou os leilões, certo? O Tesouro também não pode fazer isso sempre. E, e uma hora ele vai ter que abrir, porque as taxas continuam subindo, e uma hora elas vão chegar num platô. Isso ainda não aconteceu, mas a necessidade de financiamento do Tesouro Nacional existe, então o Tesouro vai ter que acabar pagando taxas mais altas. E aí é o que nós começamos a ver. Já no dia 10, no Tesouro IPCA 26 com juros semestrais, já houve aqui uma oferta um pouquinho maior. 300 mil papéis o mercado comprou na volta 1, tudo. E na volta 2, 75 mil papéis, uma oferta pequena, mas ainda assim já bem maior do que da primeira semana de agosto. O mercado também comprou quase tudo. Mas tem estratégia aqui, pessoal, tem estratégia do Tesouro. Vamos ver aqui a segunda parte. As NTNBs mais longas, 30 e 55, Tesouro ofertou bem mais e o mercado comprou bastante. Comprou na volta 1, comprou tudo que foi ofertado, 1 milhão de papéis em cada prazo. E na volta 2, que é das instituições dealers, né, aquelas que têm que garantir ao mercado secundário, tem que dar liquidez para o mercado secundário institucional, compraram bastante também, certo? Aqui nós vemos um volume financeiro aí de praticamente 9 bilhões de reais. E o que aconteceu? No prazo curto, o Tesouro lançou aí 375 mil papéis. No prazo intermediário, 1 milhão 250 e no prazo mais longo, 1 milhão 250. Então, quer dizer, o Tesouro conseguiu alongar a dívida, certo? Isso aqui é muito positivo. E detalhe, pessoal, o 55, de novo, com uma saída, uma aceitação muito boa no mercado. E vocês já sabem qual é o tipo de institucional que está comprando isso aqui. São fundos de pensão, certo? O mais famoso deles, nós analisamos aí num vídeo em que essa estratégia foi tornada pública, certo? E nós temos um vídeo aí no canal comentando e analisando isso aí. Prefixado com juros semestral, nós temos aí, vamos ver a taxa aqui, ó. O pré-31 que nós temos no Tesouro Direto está aqui, ó, com taxa acima de 10%. Isso aqui foi no dia 12, quinta-feira passada. O mercado não comprou muito, porque talvez esteja enxergando taxas mais altas nos próximos dias. É o que eu consigo entender, porque o Tesouro também ofertou pouco, mas para 2027 o mercado se contentou com essa taxa de 9,6. Volume financeiro ridiculamente pequeno, né? 200 milhões de reais. Tesouro Selic. Aqui o Tesouro ofertou aí 1 milhão de papéis em cada prazo na volta 1. Vamos focar mais na volta 1, em que o mercado comprou praticamente 50% dos dois prazos, fazendo aí mais de 10 bilhões de reais. Eu considerei esse volume bem adequado em se tratando de Tesouro Selic, que enfim, a LFT ainda não está
repondo nem a inflação, mas está vendendo bem, essa que é a verdade. Está aí fazendo volumes financeiros mais ou menos constantes nesses últimos leilões e para esse prazo curtinho aqui também, certo? Então tá legal. Prefixados, pessoal, prefixados aí os queridinhos, né, dos últimos leilões. Depois a gente vai vendo consolidado, também não ganharam dessa vez. Mas o mercado comprou tudo que foi ofertado. Aqui o Tesouro ofertou bem mais, certo? Ofertou aí 7 milhões de papéis, vendeu todos eles. Reparem nas taxas, né? 7, 8 e 9%, taxas bem altas aí, se a gente comparar com o começo do ano, não é verdade? 22, 23 e 25 o mercado comprou tudo. Bom, vamos lá para a nossa, não é aqui ainda, para a nossa consolidação. Então tá aqui, pessoal, volume desses leilões, né? 28 bilhões e 800 milhões de reais. Então aqui já é um volume mais normal. Os leilões da semana anterior a esta foram de 8 bilhões de reais, né? 20 bilhões a menos. Foi aquela semana, né, em que o Tesouro Direto ficou fechado, em 2 dias por 2 horas, houve depois troca de hora em hora de cotações, aquela coisa horrorosa, né? Já aqui a coisa voltando para um normal, mas naquela casa ali que a gente viu nos leilões de junho, julho, aí menos de 30 bilhões de reais por leilão, certo? 10 bilhões e 900 em Tesouro Selic, muito interessante. 5 bilhões e 900 em prefixado normal, 200 milhões de reais em prefixado com juros, realmente muito pouco. E Tesouro IPCA com juros, 11 bilhões e 700 milhões. Foi o grande grupo vencedor. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Tá aí, ó. E em prazos intermediários e longos, certo? Porque o Tesouro conseguiu colocar para o mercado um perfil um pouquinho mais longo do que o que vinha fazendo, o que podia fazer em 2020, por exemplo, né? Então, aqui em verde a NTNB, que foi a grande vencedora desse leilão, seguido do Tesouro Selic, dos prefixados e uma fatia quase inexistente de pré com juros. Aqui para vocês verem a distribuição, como é que foi, 40% do volume financeiro em NTNB, certo? Agora, vamos para o destaque aqui que nós temos. O que eu fiz, pessoal? Eu fui lá na pesquisa dos leilões, no site do Tesouro Nacional, não é do Tesouro Direto, é do Tesouro Nacional, tá? E fiz aqui, mandei fazer uma pesquisa de venda de todos os prefixados comuns, LTN, certo? Com todos os dados, volume financeiro, taxas, tudo. Durante todo o ano de 2021. Por quê? Porque eu também estou, claro, vendo os investimentos que eu fiz e também o investimento de vocês, certo? Porque eu sei que muitos de vocês têm bastante prefixado e muita gente muito preocupada. Eu recebo também essas dúvidas aí do pessoal que convive comigo, né? Que, Nathan, eu comprei aquele prefixado assim assado, o que tu acha e tal. Então, vamos olhar isso aí com um pouquinho mais de atenção, pessoal. Desde o começo do ano, certo? E aí vocês me ouviram falar diversas vezes, os tubarões compraram tudo, compraram todos os prefixados aqui. Eu fiquei curioso. Olha aqui, gente, 391 bilhões de reais em prefixados de janeiro, 7 de janeiro, primeiro leilão do ano, até o dia 12. 391 bilhões de reais, certo? Isso aqui quase 400 bilhões, quase meio trilhão. Para ter uma noção, isso aqui é quase meio trilhão, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro nesses prefixados, certo? Então, assim, não é um problema só nosso
de repente ter ali um prefixado a 5%, a 6%. Não, não, de jeito nenhum. Eles têm muito e muita grana. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu comecei a cortar, a fazer cortes nessa amostra. Fiz o corte aqui para 5%, ou seja, eu quis determinar o volume financeiro que eles compraram em leilões nesse ano de prefixados com taxa até 5%. Muito interessante, né, pessoal? E olha só, e aí a gente começa a ver, ó, que aqui já tem uma linha, ó. Quando é que foi esse leilão? A gente vê ali, ó, 6 de maio de 21, certo? Para vencimento em 1 de 1 de 22, 4,83% a taxa, certo? 4 bilhões e 846 milhões comprados. Então, vai para nossa soma. Vai para nossa soma, certo? Só puxar aqui um pouquinho mais. E assim por diante. E a gente vê que mais no começo do ano nós tínhamos mais leilões e maior volume financeiro em prefixados com taxas inferior a 5%. Inferior a 5%, pessoal. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, de 7 bilhões de reais, ó, taxa de 3,14%, vencendo agora em outubro desse ano, tá? Então, eles têm isso em carteira. Eles têm. Olha aqui, ó, 14 bilhões de reais. 2,9%, pessoal. Quando? 15 de janeiro a compra, vencendo em 1º de outubro desse ano, tá? Então, vamos lá. Vamos agilizar aqui, ó. Total, 98 bilhões de reais dos 391, quer dizer, praticamente um quarto é abaixo de 5%. Então, pessoal aí que tá mal, tá psicologicamente sofrendo aí, não sofra. O que os bancos estão fazendo? Eles estão esperando isso aí vencer. Estão esperando vencer e vão realocar, certo? O que eu continuei fazendo aqui? Agora eu fui atrás dos papéis com 6%, certo? Até 6%. E aí eu já vou resumir aqui o processo, tá? Então nós tivemos aí até 6%, eles têm 173 bilhões investidos, e na faixa de 5 a 6, 75 bilhões. Depois eu parti para o 7%, e olha só como a coisa está interessante, né? Até 7% eles têm 269 bilhões, e na faixa de 6 a 7 eles têm 95 bilhões. Então reparem, pessoal, eles têm uma alocação mais ou menos equilibrada, ó. 98 bilhões até 5, 75 bilhões entre 5 e 6, 95 bilhões entre 6 e 7, até 8%. Só mais um pouquinho aqui. Até 8%, 330 bilhões no total, entre 7 e 8, 60 bilhões. E mais de 8%. Aí que tá, pessoal. Agora que os papéis estão aí a 8, a 9, 10%, vocês acham que eles conseguiram comprar tanto assim? Não. Olha aqui quanto que eles têm a mais de 8%, 61 bilhões. Tá? É a menor posição que eles têm na carteira. Claro, a gente está falando do grupo investidores institucionais, do grupo. Tem alguns que compraram, tem outros que não compraram, tem outros que compraram mais a 5%, tem outros que compraram mais a 8%, isso, ou mais, né? Então, assim, ó, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eles estão na mesma realidade que nós, Brasil. Brasil, é isso, certo? É isso. E eles estão mantendo isso aqui em tesouraria, em carteira, tá? Tá aqui a alocação, pessoal. Olha só. Até 5% dos prefixados normais, 25%. Uma taxa que a gente, olhando hoje, é péssima. Perde para a inflação, os títulos aumentaram, tiveram sofrimento na marcação a mercado, mas está lá, eles compraram. Está lá, são 98 bilhões de reais, certo? 19% de 5 a 6, 24% de 6 a 7, de 7 a 8, 15% e 15% mais de 8. Então olha aí, pessoal. Como é que fica a pizza? A pizza fica mais ou menos equilibrada, mas a gente vê que a maioria dos papéis está aqui, até 5%. Né? Então, pessoal, eu acho que é importante a gente
também não gastar energia, né? E não perder o foco, né? Qual é o foco, pessoal? O foco é comprar sempre, certo? Claro, um dia ou outro a gente não conseguir comprar, não tem problema. Você não conseguiu comprar mais esse mês, não tem problema. O bom é que mês que vem você vai comprar de novo, certo? E aí talvez você pegue uma taxa aí de 8, 9, quem sabe 10%, e aí você vai melhorando a sua taxa média, você vai dinamizando aí a sua carteira, ou você vai investir só em Tesouro IPCA nesse momento mais crítico, certo? Mas não tem porquê perder o sono, ficar chateado, ficar ruim. Não, não tem. A situação é essa para todo mundo, até para os institucionais, certo? Isso é muito importante a gente ter essa clareza, essas informações que você só encontra no canal Finanças para Ti. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Espero que você se sinta melhor depois de saber desses dados, tá? Encaminhe esse vídeo, divulga, como é que você compartilha esse vídeo ao máximo aí nas redes sociais para aquelas pessoas que você sabe que estão preocupadas com o andamento das coisas no Tesouro Direto. E isso é normal. Todos os investidores estão sofrendo a mesma coisa, inclusive grandes bancos, grandes fundos de investimento, grandes fundos de previdência. Está todo mundo no mesmo barco, pessoal. E a questão é a seguinte: tem que aguardar agora o vencimento desses papéis, o pagamento, e reinvestir e aproveitar as taxas boas que estão acontecendo. Tá certo? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.